Olá, sejam bem-vindos, bem-vindas, bem-vindos a mais um encontro do curso História Integral Latino-Americana, com foco na questão indígena brasileira. Nesse encontro, né, que é o nosso penúltimo encontro, nós vamos nos apropriarmos aqui das contribuições da Eliane Potiguara, que é professora formada em Letras e Educação pela UFRJ na década de 70, e de lá para cá, né, teve toda uma trajetória de luta e militância pelos direitos dos povos indígenas, foi a fundadora da primeira organização de mulheres indígenas, o GRUMIN, Grupo Mulher Educação Indígena, em 88, e participou de diversos congressos, conferências, né, embaixadora na França, da Suíça, pela Declaração Universal dos Direitos dos Povos Indígenas, e também escreveu o livro que referencia o debate dessa noite, que é Metade Cara, Metade Máscara, no qual, ou pelo qual, nós vamos debater e ouvir aqui a mensagem potente e, mais uma vez, né, profunda de uma representante indígena aqui nesse curso, nesse encontro. Então, fiquem aí com Eliane Potiguara e daqui a pouco a gente abre para conversar. Brasil, o que faço com a minha cara de Índia? E meus cabelos, e minhas rugas, e minha história, e meus segredos? O que faço com a minha cara de Índia? E meus espíritos, e minha força, e meu tupã, e meus círculos? Que faço com a minha cara de Índia? E meu toré, e meu sagrado, e meus caboclos, e minha terra? O que faço com a minha cara de Índia? E meu sangue, e minha consciência, e minha luta, e nossos filhos? Brasil, o que faço com a minha cara de Índia? Não sou violência ou estupro. Eu sou história, eu sou cunhã. A barriga brasileira, o ventre sagrado do povo brasileiro, é o ventre que gerou esse povo brasileiro, mas hoje está só. A barriga da mãe fecunda e os cânticos que outrora cantavam, hoje são gritos de guerra contra o massacre imundo. Olá, como vocês estão? Eu me chamo Eliane Potiguara, eu sou escritora, professora, poeta. Acabo de receber o, o título Doutora Honoris Causa pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Tenho uma trajetória de mais de 45 anos. Sou uma pessoa que tenho estado na luta indígena, trabalhando como professora nas escolas urbanas e nas escolas indígenas. Sou autora de Metade Cara, Metade Máscara e vários outros livros infantis também, né? E sou uma pessoa que estou sempre preocupada com a questão dos direitos humanos dos povos indígenas nesse país, nosso grande Brasil. Eu tenho 72 anos e, como disse, uma longa trajetória. Estou aqui para conversar um pouco com vocês, para falar sobre o que é ser indígena no Brasil e o que nós, como brasileiros, podemos aprender com esse povo cheio de riquezas culturais, com cores, com cânticos, com músicas, com conhecimentos tradicionais, com a história da ancestralidade, com a vivência que os povos indígenas têm, com o que o povo indígena deixa e tem para contribuir na parte da alimentação, na parte dos medicamentos. Então, estou aqui para contar um pouco a história para vocês. Mas antes de contar essa história, eu quero fazer essa leitura da oração à natureza.
Abrir a visão aos mistérios da vida é ter caminhado com os pés no chão, com as mãos no universo, com os olhos na ancestralidade, com os ouvidos musicais e com o amor no coração. É assumir a felicidade da vida, custe o que custar até a morte, mesmo que a alma sangre, mesmo que o desamor maltrate e as lágrimas sucumbam. E o milagre explode. A sabedoria dos tempos. Por isso, oremos a natureza. Pensemos na natureza, enfim, para que a justiça se faça. A Terra é um organismo vivo que fala conosco através das chuvas, dos trovões, da luz do sol, que faz crescer a vegetação, que ilumina o dia, que nos dá o néctar da vida, não só para nós, mas para todos os seres vivos, terrestres, marítimos, fluviais. A lua é a nossa avó e o sol é o nosso avô. Nossos corpos são sagrados e os nossos úteros brotam vida. Vivamos em harmonia, então. Essa mensagem que eu quero deixar para vocês. O Brasil é um território imenso, é um espaço com diversas culturas, com diversos dialetos, e dentro desse grande complexo, nós temos os povos indígenas. Os povos indígenas. A população hoje indígena no país é de 1 milhão, sendo que 600 mil vivem em aldeias, vivem em comunidades, mas nós temos também um grande contingente, mais de 400 mil, que vivem no contexto urbano. Por que esses povos indígenas vivem no contexto urbano? Porque muitos deles não tiveram condições de sobreviver em suas terras por falta de políticas públicas, por falta de uma educação, por falta de uma atenção governamental, não só voltada para o governo geral brasileiro, mas como os governos locais, né, como os estaduais, os municipais. E nós não tivemos apoio para o desenvolvimento desses povos. Aí muitas pessoas dizem, mas povo indígena quer desenvolvimento para quê? Para que povo indígena usa óculos, usa celular, usa roupa, fala o português? Por quê? Porque nós somos brasileiros também, como vocês, né? E nós precisamos não de integração, uma integração que foi uma das propostas dos governos anteriores, inclusive da ditadura militar, inclusive no período do Serviço de Proteção aos Índios, em 1910, depois com a questão da ditadura, com a questão dos novos governos que vieram, e no governo atual também, que nesses períodos que nós passamos, todos esses governos quiseram a integração. Mas eu pergunto a vocês, como integrar um povo que tem uma cultura diferenciada, umas tradições, a própria língua, não são dialetos, são línguas indígenas de origem tupi, de várias origens, Guarani, e povos que trazem um diferencial na sua forma de pensar. Esses povos jamais poderão ser integrados na sociedade porque são povos diferenciados, possuem línguas, tradições, e como também jogar um povo que tem esse formato de vida, como jogá-los na sociedade é transformá-los em pessoas mendigas, é transformá-las em pessoas que não têm condições de sobrevivência,
jogá-las num lugar que não tem uma profissão, que não tem uma determinação econômica. Essa é a grande pergunta. Por que que as pessoas sempre fazem esse questionamento? Por que essas pessoas não conseguem sobreviver numa sociedade? Justamente por questões culturais. E partindo desse ponto, eu explico por que as pessoas indígenas que acabam indo para a sociedade, elas não se adaptam. Muitas delas lutam para sobreviver. Um caso típico, que é um caso que eu vou colocar para vocês, é o caso da minha própria família. Eu tenho uma família de Potiguara, agrícola, né, que trabalhou anos, décadas na agricultura e que em 1910, por esse período mais ou menos, esse povo teve uma neocolonização local, que foi o plantio do algodão, quando chegaram ali os ingleses. E esses ingleses implantaram um projeto do plantio do algodão para produzir tecidos. E aí utilizou a mão de obra escrava dos indígenas que viviam naquela região, na Paraíba, localmente falando, na cidade de Rio Tinto e nas adjacências. E foi um desastre, meus queridos, foi um desastre, porque o povo indígena não estava acostumado a ser escravo. Já não queria ser escravo no início da colonização, tanto que aqui entraram os povos negros vindo da África, porque diziam que os indígenas eram preguiçosos. Não éramos preguiçosos, não aceitávamos um formato de imposição cultural e de exploração do homem pelo homem. Por isso que os indígenas nunca conseguiram se adaptar e conheciam as regiões, conheciam as matas, foi se adentrando e fugindo, com o capitão do mato, na época, tentando com atos de violência, trazer os indígenas para esse processo de escravidão. E não deu certo esse programa, né? E até hoje não deu porque somos culturas diferenciadas e que temos novo formato de vida. Povos indígenas buscam a preservação da identidade através da conservação do local onde vive, do plantio, da colheita, da manutenção dos seus recursos naturais, dos seus rios, não é? Haja vista que no período de 1992, as próprias Nações Unidas criaram um projeto de uma conferência internacional sobre a questão do meio ambiente, e convidou povos indígenas para contribuir como os povos indígenas poderiam contribuir para a defesa do meio ambiente. E nós tivemos aí participando, construímos a Carta da Terra e demos uma vasta contribuição aos povos, os povos da Europa, dos Estados Unidos, do Canadá, enfim, para que a gente pudesse dizer como trabalhar para a manutenção do meio ambiente nos 5 biomas que nós temos, que são a Amazônia, o Cerrado, a Caatinga, a Mata Atlântica e o Pantanal. E todos nesses cinco biomas, nós temos povos indígenas nessas regiões. E não temos só indígena, nós temos vivência, cada um vivendo da sua maneira. Dos tempos para cá, os professores indígenas trabalharam num novo formato de educação, uma educação que fosse específica para povos indígenas.
Eu, inclusive, participei desse processo, participei 6 anos da Declaração Universal dos Direitos Indígenas em Genebra, apresentando propostas específicas para esses povos, com relação à demarcação das terras, por que povos indígenas precisam da demarcação, ter suas terras demarcadas, por que precisam ter as suas línguas. Então, eu estive neste programa da ONU contribuindo para o desenvolvimento de um instrumento jurídico, uma lei, né? Um instrumento jurídico que fosse utilizado aqui no Brasil, junto com a nova Constituição de 1988, para que defendesse esses direitos indígenas. Então, isso é muito importante, a parte jurídica, a parte educacional, a parte da Constituição de 1988, para que a gente possa dar continuidade à vida indígena, à identidade indígena. Porque nós temos povos indígenas, não é só no Brasil, não. Nós temos povos indígenas no mundo inteiro, na Oceania, na África, na Austrália, nas Américas, né? América do Norte, na América Central, América do Sul. Nós somos povos étnicos, povos originários, primeiros povos que aqui estiveram quando foi constituído esse planeta, povos que possuem os conhecimentos tradicionais, povos que possuem conhecimentos acerca da medicina ancestral, e são povos que ainda detêm um formato de preservação ambiental, na preservação dos rios, dos mares, dos lagos, das montanhas, das florestas. Então, eu estou fazendo essa pequena introdução para que vocês possam conhecer não só a questão das leis, porque as leis existem, e por que povos indígenas necessitam continuar nas suas tradições. Porque é a mesma razão pela qual o italiano, o alemão, o europeu gostam de continuar a sua cultura, comer a sua macarronada, comer o seu chucrute, tomar o seu bom vinho, né? São povos também que trazem uma vasta cultura e que querem manter a sua identidade. Então, vamos comparar as necessidades. Os povos indígenas desejam manter essa identidade, os seus costumes, assim como os outros povos também desejam manter, né? Então fica tudo muito igual. Infelizmente, o mundo é assim, o mundo é assim, cada um tem. Na realidade, não deveria existir limites, fronteiras, porque somos humanos, não é? Nós somos todos humanos. Não existe branco, não existe preto, não existe amarelo. Nós somos seres humanos, mas infelizmente, por conta dos aspectos geográficos, aspectos solares, nós somos um mais claros e mais escuros que os outros, né? A África, que recebe aquele sol direto, são povos que têm a pele bem escura, né? Os Dalits na Índia são povos que recebem também um nível de sol maior e são pessoas mais escuras nas suas regiões. Então, são pessoas que são até discriminadas na própria Índia. Não sei se vocês conhecem os Dalits. Os Dalits são pessoas indianas chamadas intocáveis e que os povos mais claros não pode tocar neles porque eles são pobres, são pessoas mais escuras, são negras, né? Apesar de terem cabelos lisos, mas todos eles são pessoas com vasta cultura. Então, nisso tudo, nesse processo todo, desde a descoberta do Brasil, das Américas, nós temos algo muito ruim
que se chama a questão do poder, o poder entre classes, o poder da exploração do homem pelo homem, que é justamente a exploração das pessoas que têm pele clara, mais clara, em cima sobre os que têm peles mais escuras, né? Seja na Índia, seja no Brasil, né? Porque o colonizador chegou no Brasil pensando que estava chegando nas Índias, ele chamou os povos aqui de índios, mas nós não somos índios, né? Índios são a população que vive na Índia. Nós somos povos originários, né? Primeiras nações do planeta Terra, primeiras nações, inclusive existe uma organização indígena no Canadá chamada The First Nations, as primeiras nações, né? As primeiras etnias no planeta, que são povos ancestrais que trazem essa cultura, que traz essa ética, né? São povos étnicos, né? Nós não somos índios, vamos deixar assim bem claro e específico que nós não somos índios, nós somos povos étnicos, cada um com um nome. Por exemplo, eu sou potiguara, que como camarão. Existe o povo guarani, que busca a terra das terras dos povos sem males, né? A terra sem males, né? A terra sem males. Busca uma terra que não sofra, que o povo não sofra, porque quando chegaram aqui os colonizadores e que colonizaram, que escravizaram todo o povo guarani do Rio Grande do Sul, os povos não mais cantavam, o povo guarani não mais cantava, o povo não mais produzia, o povo não mais procriava, porque eles trabalhavam para fabricar sinos, para fabricar artefatos para os jesuítas que aqui estiveram. Então os povos continuaram a sofrer e a não cantar mais. Foi muito triste tudo isso. A colonização, que trazia a espada, e os jesuítas que traziam a cruz. Então foi uma situação muito difícil, porque milhares e milhares, milhares e milhares de indígenas foram mortos, perderam suas vidas pelas doenças, pela varicela, pela tuberculose, pelo sarampo, por uma infinidade de doenças que fizeram com que os povos indígenas fossem perdendo suas vidas. Então, no passar do tempo, muitos povos, como o Sepete Araju, por exemplo, um grande guerreiro, Araribóia, Tupinambás, vários indígenas também da Amazônia, surgiram várias lideranças que começaram a trabalhar, pipocar nas suas lideranças, convocar os seus companheiros para lutarem pelas suas terras e pelas suas identidades. Eu acho que qualquer alemão, qualquer italiano, qualquer povo lutaria por sua identidade, né? Como aconteceu na Segunda Guerra Mundial, quando os judeus lutaram contra o processo do do nazismo contra Hitler, né? Se reconstruíram, a Europa se reconstruiu e, seguem a sua vida. E a gente observa muito, né, nesse leste e nesse oeste europeu, que ainda existem algumas guerras, né, de tentativas de hegemonia, e os povos lutam. Isso é uma coisa normal. As pessoas lutam pelas suas identidades. Então, nós tivemos um grande avanço da invasão, né, dos colonizadores nas nossas terras, e dando um grande salto, porque nós temos pouco tempo para falar, nós tivemos agora, recentemente, a pandemia, né? E os povos indígenas enfrentaram essa pandemia muitas das vezes sozinhos. As vacinas demoraram a chegar, foi muito triste tudo isso.
E os povos ainda continuam ao direito à terra, à cultura, à saúde, à educação e ao desenvolvimento, e mais ainda, à segurança alimentar, né? Quando e vocês me perguntam por que muitas indígenas saíram? Por que esses 400.000 indígenas saíram das suas terras? Justamente para estudar, como foi com relação à minha família. A minha família sofreu o processo de colonização da, do plantio do algodão, né, da fabricação de tecidos, e muitas indígenas fugiram para não serem assassinados, porque aqueles que não aceitavam aquela escravidão fugiram, como foi o meu bisavô. E infelizmente ele foi assassinado nesse processo e a minha família toda teve que fugir para Pernambuco e depois para o Rio de Janeiro e morar literalmente nas ruas, até que nós tivemos um, um grupo, um grupo de judeus que vinham da Europa e que se constituíram no Rio de Janeiro, isso no início do século XX, e existia também uma zona de prostituição local, existiam outras pessoas que vinham de outras regiões, então ali se formou um gueto indígena, junto também ao Morro da Providência, ao Morro do Estácio, não sei se vocês conhecem a Central do Brasil, e ali se constituiu um grande gueto indígena. Eu venho disso, eu venho dessa região. Mas a minha avó, uma mulher guerreira, forte, empreendedora, analfabeta, indígena, trabalhadora, nordestina, tudo fez para que eu pudesse estudar e eu me formei professora e dali tomando conhecimento dos ensinamentos do professor Paulo Freire, que foi um dos maiores educadores do Brasil, de origem nordestina, exilado no período da ditadura militar, né? Ele criou um programa de educação onde explicava a pedagogia do oprimido. O que é a pedagogia do oprimido? Justamente é a exploração do homem pelo homem, que vem uma forma de ensino onde são ensinadas às crianças um formato de educação que não é a educação originária, é uma educação imposta. É uma educação imposta. Por exemplo, só para dar um exemplo para vocês, a gente que é professora, a gente sempre situa essa propaganda, né? No passado, existia uma propaganda da margarina, onde que o pai acordava de manhã, a mãe ia fazer o café da manhã, e a margarina ali na mesa, o pai de terno, com a sua pasta, com seus filhos ao lado. E esse tipo de imagem, ela era levada para as comunidades pobres, para as comunidades indígenas, para a população ribeirinha do Amazonas, os seringueiros, né, as quebradeiras de coco, os trabalhadores rurais, os trabalhadores urbanos que viviam pobremente, né? Como é que o trabalhador ali, ele acordava, ou durante o dia, ele ia ver aquela propaganda daquele homem de pasta bem barbeado, enquanto ele estava indo para o trabalho com uma marmita até que a comida apodrecia com o calor do Nordeste, o calor. E ele via aquele pai, né, e a educação, via aquele pai longe da sua realidade. E as crianças também, que acordavam de manhã, iam comer o seu angu, né, feito com fubá, que a vovó fazia aquele fubá, a família nordestina, amazônica, na região central, no sul do Brasil também, não vamos excluir, não, todas as regiões, todos esses biomas que eu
me referi, o que que eles viam, né, nessa televisão, essa televisão que impunha uma cultura, né? Via uma vida burguesa, uma vida que não tinha nada a ver com a realidade. E isso era mostrado, inclusive, para as crianças, nas cartilhas que as professoras não indígenas, que não, as professoras que não eram daquelas comunidades, elas escreviam cartilhas que não tinham nada a ver com a realidade dos seus povos. Então, nós, povos indígenas, assim como outros segmentos, começamos a questionar esse processo e produzir os nossos materiais. E fomos solicitando, né, aos governos que publicassem as nossas cartilhas com as nossas realidades. Foi assim que a população indígena foi se conscientizando de quem ela era, qual o papel dela no Estado, no país, o que elas queriam, não é? E o que caminho a seguir. Né? Eu fui, inclusive, uma das responsáveis por redigir essas cartilhas e criei a cartilha A Terra é a Mãe do Índio, que foi uma cartilha que foi escrita com o apoio do Programa de Combate ao Racismo do Conselho Mundial de Igrejas de Genebra, porque eu estava indo a Genebra para os trabalhos das Nações Unidas, né? Recordam-se que eu os falei anteriormente, e esse programa era o mesmo programa que apoiava Nelson Mandela, na época, que Nelson Mandela já estava solto, e um programa que ele já estava usando esse programa para a autoestima do povo na África. Porque cada povo tem que ter a sua forma de pensar, a sua cultura, né? E nós sabemos que a África, a Ásia, as Américas, elas foram colonizadas pela Europa. E chegou o momento, né, de que os povos precisavam se autodeterminar. E nas Nações Unidas, o termo autodeterminação era um termo altamente importante para cada povo, para que cada povo se autodeterminasse nas suas culturas e utilizasse os seus recursos naturais. Que recursos naturais são esses? Por exemplo, na África há muito diamantes, muito ouro, muito no Brasil também foram retirados toneladas de ouro para serem levadas para a Europa. Eu mesmo fiz para mais de 70 viagens para o exterior, tive em muitos países, na China, em vários países da Europa, viajei muito e onde eu entrava, principalmente nas igrejas, eu via que as igrejas eram todas decoradas com o ouro dos nossos países, o ouro que era o sangue nosso sangue brasileiro, e que até hoje prejudica os nossos salários, né? Porque tudo tem uma história. Por que nós não temos um salário digno? Não é? Porque a nossa capacitação como professores, como médicos, como professores, vamos dizer assim, vamos chamar essa camada que precisa, porque os professores são os que repassam o ensinamento e a nossa casa, nossas mães, né? E nós não somos como mães, não somos valorizadas, não somos valorizados como professores, e nós não temos essa formação de que o governo poderia vir a dar essa valorização a esses segmentos. Então, nós não somos valorizados. E dando continuidade à exploração que nós vivemos ainda hoje, nós sabemos que nossas regiões, elas têm cultivos da monocultura. Por exemplo, a monocultura, ela prejudica as matas, elas destroem
como a soja, como a cana-de-açúcar, isso causa um impacto ambiental, um impacto ao solo e ao meio ambiente. Isso traz o quê? Um desmatamento e a exaustão do nosso solo. Nós temos, para produzir a carne, por exemplo, na central do Brasil, na região central do Brasil, no Cuiabá, em Goiás, nós sabemos que para se matar uma vaca, um boi, se gasta um excessivo de água e de energia, né? E também nesses projetos de plantio, existe um gasto imenso de água, né? Que existe um projeto de irrigação que causa uma destruição ambiental. Nos grandes projetos, nas grandes fábricas, próximo dos rios, das nascentes, nós temos o assoreamento dos rios. Quer dizer, o impacto, a sujeira, aquilo tudo é desgastado com, com o lixo que é jogado nos rios, nos mares, os agrotóxicos que nossos alimentos, hoje em dia nós somos prejudicados com esses agrotóxicos, fertilizantes, temos a contaminação dos lençóis freáticos, dos recursos hídricos, a poluição dos rios, as queimadas e os incêndios. Tudo isso, rapidamente falando com vocês, porque não temos esse tempo, né? Eu teria que dar uma aula de 2 horas ou mais, e mais outros vídeos para poder explicar. Eu estou fazendo um pequeno resumo para que a gente possa entender o que, o que passamos, não só com os conflitos entre as pessoas, os conflitos entre as vidas, né? A destruição de vidas e do próprio meio ambiente, e que leva muitas vezes aos conflitos armados. Por exemplo, na Amazônia, nós temos lá vários garimpeiros e que esses garimpeiros estão poluindo com o mercúrio, com toda aquela química, destruindo as regiões amazônicas, os rios. E pior, estão prejudicando as mulheres, porque estão desrespeitando as nossas crianças, nossas meninas. Então, nós temos casos de morte de meninas por estupro. Isso é muito difícil, isso é muito triste, saber que todos esses grandes projetos governamentais, eles estão levando a destruição das vidas. Isso tudo, gente, o que é isso? Isso é um crime contra a humanidade, não é? Essa monocultura que eu me referi, eu posso citar algumas para que vocês possam refletir, que é justamente a cana-de-açúcar, que é o café, que é a soja, que é o eucalipto, que é o gado. Então, nós não queremos que as pessoas parem de plantar e de produzir, que os grandes projetos do agronegócio, que eles parem. Não é isso. A gente quer que eles continuem, claro, porque a população brasileira precisa de alimentos. Os supermercados precisam comprar os alimentos. Nós precisamos nos alimentar nas cidades grandes, nas pequenas cidades. Nós queremos é que tenha um programa de preservação do meio ambiente e de preservação da vida, para que nós não comamos esses agrotóxicos. Porque quando a gente vai ao supermercado, está tudo muito bonitinho ali, mas aquilo está totalmente contaminado, né? E por que que nós lutamos? Por que que nós lutamos contra alguns governos? Porque alguns governos não querem ouvir a voz da maioria da população brasileira. Né? Então, nós, povos indígenas, que temos os conhecimentos tradicionais, que temos toda uma bagagem, poderíamos ser consultados e perguntar para nós como que nós podemos fazer nossos alimentos, nossos programas sem poluir o meio ambiente.
não é? Porque nós hoje já somos protagonistas da nossa história. Nós hoje temos nossas deputadas, nossos deputados, nós já assumimos alguns cargos no governo, como deputado, como vereadores, né? Nós temos que ser ouvidos, mas somos minorias, não nos ouvem, não é? Isso é um absurdo. A gente precisa ter parcerias, eh, companheiros que pudessem apoiar os nossos projetos e ajudar também a esse grande negócio, ao agronegócio, né? O grande agronegócio que abastece a CADEG, a todos esses grandes centros de alimentos, para que pudéssemos produzir alimentos de cura, inclusive, né? E nós também trabalhamos na questão da cultura como curadores nos departamentos culturais para que nossas artes sejam levadas ao, ao povo, né? Levadas à sociedade brasileira. Enfim, é, na realidade, o que eu quero dizer a vocês é que nós, como indígenas, nós temos deixado uma grande herança na formação do povo brasileiro, não é? Que geralmente, se vocês forem perceber, muitos dos alimentos que a gente come é de origem indígena, né? Como o inhame, a macaxeira, o genipapo. No sincretismo religioso, nós temos a Umbanda, o Candomblé, também que tem origens indígenas aí. Né? Com relação aos guaranis, eles ensinam que a morte é apenas uma passagem, não é? Para a terra sem males. O que seria terra sem males? Seria um espaço onde estão nossos avós, os seus bisavós, os seus avós, suas famílias, né? Um espaço das terras sem males, onde há luz, onde os nossos parentes vão, as nossas mães estão, nossos avós, nossos bisavós, né? E nós temos esse lugar, né, da ancestralidade, que nós pudéssemos valorizar essa ancestralidade, que esses anciãos, que nossos avós mesmo, pudessem ser valorizados em vida, né? E não desvalorizados. Os anciãos hoje são deixados de lado, a gente fica velho, já não temos mais respeito da própria família, a família abandona muitas das vezes, né? Eu sei que vocês que estão ouvindo não fazem isso, mas existe uma camada da sociedade brasileira que abandona os seus velhos. Né? Nós temos o milho, a mandioca, né? Os usos e costumes como tomar banho, dormir na rede, as misturas das culturas, a cura, algumas curas que nós temos, que nossos bisavós trazem. Né? Por exemplo, eu vou até citar aqui que eu, quando era criança, tinha um tumor na vista e no peito, e a minha avó fez uma mistura. Vou ver se eu me lembro aqui. Uma mistura de minhoca, de jaca, visgo de jaca e de minhoca, visgo de jaca, um outro elemento que eu não estou me lembrando, teia de aranha. Ela fazia uma mistura e aplicava nos locais onde a gente tinha os determinados enfermidades e colocava uma folha de couve ou uma folha de alface. E levava alguns dias, né? Anos mais tarde, essa composição ela foi utilizada pela indústria farmacêutica. Eu não vou dizer aqui o nome, né? Mas existe, e essa medicina, ela é uma medicina ancestral e que ela hoje é utilizada, até foi tema de um noticiário, né, no jornal, e que se dignificou essa cura que partiu dos curandeiros indígenas. E fora isso, nós temos milhares de ervas, milhares. Minha mãe, por exemplo, é uma conhecedora de ervas, não é? Conhecedora de vários
minha bisavó, minhas avós, muitos pajés, xamãs que nós temos por aí, nós buscamos essa cura através dessa medicina ancestral, medicina natural, não é? Mas, infelizmente, nós enfrentamos o grande genocídio da população indígena. Só no período da colonização, em 1492, 56 milhões de indígenas foram mortos pelas doenças trazidas, não é? Então, eu traço esse quadro para vocês, para que vocês possam rapidamente, né? Porque eu fiz apenas um traço, e dizer a vocês que nós hoje somos escritores, inclusive eu sou escritora, eu sou autora desse livro, Metade Cara, Metade Máscara, como eu disse no começo, tenho vários livros para crianças, eu quero deixar para vocês o meu site, que é www.elianepotiguara.com.br. Ali vocês podem adquirir o meu livro, os meus livros para seus filhos e para sugerir às outras empresas e sugerir às outras escolas, para que as pessoas possam conhecer mais a sua cultura brasileira, né? Porque a gente tem tentado trazer essa cultura para o livro didático, para o livro de autoria indígena, não é? Para as curadorias indígenas também nas instituições, no SESC, nas universidades, nas grandes empresas, a gente tem levado os nossos conhecimentos tradicionais. E o melhor caminho para que vocês possam ter acesso seria através da literatura indígena, que também foi um programa altamente transformador, empreendedor, que nós trouxemos há 30 anos atrás, principalmente eu, trouxe para dentro das comunidades a literatura escrita, transformar a literatura oral, que é da tradição indígena, para a escrita. Então, nós começamos a produzir nossos materiais didáticos, produzir nossos livros, né? E criamos a chamada literatura indígena, que foi questionada, mas hoje já foi questionada pela pelo mundo acadêmico, mas hoje as próprias universidades já nos convidam para as palestras, para que a gente venha para falar sobre o que é a literatura e qual é esse conteúdo que a gente traz, né? Que justamente é a nossa voz abafada, né? Secularmente, e que nós temos esse conteúdo para mostrar para as novas gerações e para as futuras gerações as histórias das mulheres indígenas, a voz da mulher indígena, que tem um grande conhecimento, né, que foi calada pelo machismo secular, né, pela colonização, pela neocolonização, imposto tudo isso por um processo de violência, de pessoas que só pensaram no poder e no dinheiro, mas que esqueceram que existem crianças, esqueceram que existem mentalidades diferentes, que nós podemos transformar tudo isso num mundo melhor, num mundo mais de cooperação, num mundo de paz, num mundo de solidariedade, num mundo de empreendedorismo, que nossas crianças hoje elas possam já ser pequenos empreendedores nesses novos tempos, não é? O objetivo dessa minha fala aqui, justamente, eu venho rapidamente contando para vocês o que aconteceu no passado, para que a gente chegasse hoje, no futuro das nossas crianças, dos seus filhos, dos seus próprios filhos, não precisam ser os filhos indígenas, dos seus próprios filhos, de todas essas empresas que muitas vezes a gente vem conversar com vocês para que vocês possam entender
como nós podemos modificar e trazer uma nova forma de pensar, uma nova forma que não seja essa do capital, do grande capital, sobre o trabalhador, mas de uma forma de economia e de educação que traga para as nossas famílias, nossas crianças, um sentimento de cooperação, de colaboração e de empreendedorismo. E nesse sentido, a gente se sente contemplado, se sente contemplado, e a gente pode resolver uma situação muito premente que nós observamos, que é a questão do racismo. O racismo está aí no dia a dia, com relação a negros, com relação a pessoas indígenas, outros segmentos, como o pessoal do LGBTQI+, né, que são os homossexuais. Sei que muita gente não aceita, mas infelizmente nós temos que trabalhar isso nas nossas cabeças, porque as pessoas existem, elas precisam de respeito, precisam do seu lugar ao sol, né? Tudo causado pelo quê? A luta do homem pelo poder, não é? A questão do genocídio, a questão do genocídio. Então, nós temos que fazer uma leitura de quem somos nós, de onde viemos, o que queremos, quem é que está ao nosso lado, olhar um pouco para as pessoas que estão ao nosso lado, não só olhar, mas se colocar no lugar do outro, que está no outro, né? Essa é a mensagem que eu deixo para vocês, de se colocar no lugar do outro. Porque uma coisa eu digo a vocês: o Brasil foi construído em cima da escravidão, da exploração, e que trouxe para todos esses seres humanos, para nós também, para vocês que estão aí, trouxe uma autoestima muito baixa, porque nós fomos colonizado através das décadas, levando as nossas autoestima sempre para baixo, dizendo que esse é melhor que aquele, né? Então, assim, quando a gente vê o Facebook, a gente olha o Facebook, a gente não aproveita o Facebook para aproveitar as coisas boas que ali não. A gente fica se comparando com o outro. A vida do outro é melhor, a vida do outro. Por quê? Porque nós fomos colonizados com a nossa autoestima baixa. Então nós temos que olhar para nós e dizermos: não, nós somos pessoas que temos capacidade de realizar esse trabalho, temos capacidade de atingirmos a universidade, ao que seja, não precisa ser a universidade, você pode trabalhar numa determinada profissão, de ferreiro, por exemplo, de agricultor, e você ter uma autoestima, porque sua profissão ela é valorizada, né? E não ser valorizada apenas as profissões e as pessoas que têm o poder, que têm o capital, porque não é por aí. E nesse sentido, eu agradeço a vocês, agradeço a participação, gostaria que vocês me retornassem dessa pequena palestra. Desculpa alguma coisa, e eu gostaria de finalizar com esse sentimento de cura, né? Vamos curar essa autoestima baixa que nós adquirimos ao longo da colonização, ao longo da colonização, da neocolonização, da ditadura militar que a gente veio, dos tempos contemporâneos, dos tempos atuais, daquilo que a televisão impõe a você, uma cultura que não é sua, que é uma cultura que vem de fora. Então, vamos refletir e vamos nos curar, né? Então, eu faço uma homenagem à cura através desse texto meu que eu escrevi para vocês.
homem, mulher, crianças. A avó Lua convoca vocês hoje e sempre ao sono profundo, a mergulhar nas entranhas do seu ser essencial e espiritual, no útero da Pachamama, no útero da Mãe Terra, nos testículos do avô Sol, na mente do bisavó Horizonte. Do bisavô Horizonte, que leva a transcendência física e racional do Ocidente ao Oriente e traz do Oriente ao Ocidente num ciclo interminável. Mulher, homem, criança, sintam a força do universo vibrar nos seus olhos, que toca como chocalho tua alma sana. Vão, corram nas margens dos rios ou no beira-rio e deixa-lhes bater no rosto o vento curativo. Deixe boiar seus corpos, deixe os rios levarem suas essências. Rio, leva, leva, leva. Deixem ser levados pelos corações ancestrais. Não temam. Quando chegar numa cachoeira, banhe seus corpos e que suas mentes serão curados. Da cachoeira até o mar e unidos, vocês encontrarão o grande bote que os levarão ao rumo certo, ao rumo da cura, ao rumo do respeito, do autorrespeito, o autoconhecimento, para que a gente possa ter toda essa questão. Nós temos que saber quem sou eu. É o autoconhecimento que vocês precisam buscar. Esse autoconhecimento, os povos indígenas podem ajudar vocês. Eu posso ajudar vocês com algumas palavras, com alguns livros que eu possa estar demonstrando para vocês, com uma mensagem de amor, de cura e de paz. Muito obrigada e muita luz. Bom, essa foi a apresentação, a fala, a mensagem da Eliane Potiguara. Eu tenho aqui também algumas anotações para trazer a partir da leitura e da apresentação, mas eu queria começar por vocês, né? Eu acho que hoje a gente pode fazer um movimento inverso e a gente vai construindo aqui o raciocínio conjuntamente, né? Tem alguém que queira começar, fazer algum comentário? Todo mundo conseguiu ler o livro? Metade cara, metade máscaras. Sebastião está se inscrevendo. Tem mais alguém? Para a gente fechar pelo menos 3. Eu vou tentando controlar aqui o tempo, né? Porque eu espero que todo mundo possa falar. Então, enquanto o Sebastião vai aí fazer a intervenção dele, eu espero que vocês se inscrevam. Pode ficar à vontade, gente, tá? Por favor, Sebastião. Olá, pessoal, boa noite. Satisfação participar desse curso, né? Eu sou um pouco tímido, nas últimas aulas acabei que ficando mais offline, né? Mas queria dizer que eu estava fumando um cigarrinho na contramão dessa lógica de saúde e estava olhando a lua quando ela fez essa oração de cura, né? E aí, assim, foi um momento muito bacana de imersão, né? Em que eu fiquei olhando a lua, abri os braços, né? E tentei me conectar mesmo dentro dessa lógica de poluição que a gente vive nas nossas cidades, né? Eu falo de Patos, no interior da Paraíba, né? No sertão aqui do nosso estado, faço doutorado na UFPE, no programa de serviço social. E aí eu fiz alguns destaques aqui frente à fala de Eliana Potiguara, né? Assim, não é nem questionamento, até porque ela não está aqui presente fisicamente, né? Mas é mais um pouco para a gente
dialogar, né? Achei interessante quando ela traz essa questão da integração dos povos originários, indígenas, à sociedade, né? E eu acho que cabe muito essa perspectiva de que tipo de sociedade que a gente está falando, né? Essa sociedade capitalista, essa sociedade individualista, essa sociedade que preconiza a concorrência, né? E aí eu fiquei pensando, né, no choque de realidade que a família dela sofreu lá em 1910, e de lá para cá, o choque de realidades que os povos indígenas vêm tendo, né, dentro dessa perspectiva de se ajustar, de se integrar, né, é um termo que eu não gosto muito, né, mas já utilizando o termo que ela usou, né, de se integrar dentro dessa lógica, dentro dessa sociabilidade capitalista, né. Uma outra questão que eu achei interessante foi o resgate sócio-histórico, político e jurídico que a Eliana Potiguar traz, né, trouxe na sua fala, né, a questão da participação dela desses documentos, né, lá em Genebra, das lutas, dos espaços políticos que a gente já tem parlamentares indígenas, né, mas eu fico pensando assim, que claro que é muito importante a legalidade, né, mas o quanto a gente ainda está distante na, na, no campo da concreticidade, né? Da respeitabilidade, da incorporação, né? Da respeitabilidade. E aí, ontem foi o dia da consciência negra, e aí, assim, eu não sei se vocês acompanharam, né? Mas aquela cantora Ludmilla foi alvo de ataques racistas, né? Então, assim, você vê, você tem um marco legal, né? Marco legal aqui, eu me reporto a questão do campo jurídico, né? Mas ao mesmo tempo a sociedade ela não acompanha do ponto de vista da compreensão e da própria consciência, né? Do que foram e do que são essas pessoas, né? Do que nós somos, né? Um outro ponto também, né? Assim, a questão dizer que também aqui assim aprendi muito do ponto de vista dos biomas, que eu nem lembrava mais, né? Acabei que ela revisitou a questão da, da, da geografia, né? Dá destaque à questão do genocídio, que ela cita lá em 1950, mas do genocídio também, que foi muito recente agora na pandemia, junto aos povos indígenas, né? E, e para finalizar, que eu acredito que tem outras pessoas também que queiram participar, essa questão da literatura oral, né, onde ela é uma das autoras, né, que traduz para a questão escrita, né? E assim a gente vê que o campo acadêmico, né, assim, depois um largo espaço de tempo, né, foi preciso assim que esses povos cutucassem, ficassem ali para poder haver um reconhecimento. E esse reconhecimento ele nem é também tão universal, né? Existe assim, há espaço, acho que na aula passada a gente falou um pouco sobre, aliás, o professor falou, o indígena falou sobre isso, né? Da incorporação desses espaços, né? E desse debate no campo escolar e no campo acadêmico, né? E só mesmo assim essa questão assim, eu acho que eu sinto um pouco a falta, talvez na fala sempre se reportando muito a questão do masculino, né? É o horizonte, que é o avô, que é o bisavô, né? E assim eu acho que e aí a gente vê as marcas desse machismo, né? Em todos os estratos, em todos os poros da vida social. Bom, são essas as questões que eu fiz destaque. Desculpa se eu me alonguei, viu, Joeline? Tranquilo, Sebastião. Obrigado pela fala, pela contribuição, os questionamentos que eu não vou poder responder pela Eliane, mas também vou poder trazer os meus aqui a partir da leitura do texto que eu ouvi da fala dela, para a gente poder compartilhar. Eu queria que pelo menos mais duas pessoas pudessem falar antes que eu viesse para cá, que eu tenho uma infinidade de anotações aqui para compartilhar com vocês. Mas antes eu queria que vocês falassem, né? Eu acho que se vocês tiverem feito a leitura, principalmente do livro, né? Metade cara, metade máscara, eu acho que só daquela leitura ali a
gente já teria que ter mais outra aula, né, para poder discutir. A Ayrton colocou aqui, né, inclusive isso também, né, se você não puder ligar a câmera e nem ligar o áudio, você pode colocar aqui no chat também para a gente ler, né, o Ayrton colocou aqui o comentário, né, os indígenas Tapeba da Caucaia anualmente manifestam sua cultura através da festa, da Carnaúba e a frequência estudante, sociedade é positiva, pena que essa integração não se dá sempre nas vivências. Mais alguém quer trazer algum comentário, alguma questão sobre a leitura do texto, do livro, no caso, né, dela, um livro que para mim foi muito emocionante, inclusive, eu tenho que compartilhar e confessar que eu me emocionei na leitura do livro, eu não sei se isso tocou vocês da mesma forma, mas me tocou, por identificação mesmo com a história dela, né, me parece que, eu não sei se todos leram, né, mas ficou muito claro, né, e na fala dela também, aqui, enquanto vocês vão criando coragem para falar, vou já tecendo aqui alguns comentários sobre quem é a Eliane, né, que eu também não conhecia essa história dela, e no livro fica muito claro, né, a trajetória dela, desse desterramento, né, que é um processo que o M.S. Zezé, no discurso sobre o colonialismo, ele fala, né, que o processo colonial é um processo de desterramento, de tirar as pessoas da sua terra, da sua cultura, da sua vivência, né, e ela é uma indígena que não era aldeada, né, ela não viveu esse processo de aldeia, né, é como ela bem colocou, e no livro fica muito claro isso, né, a família foi expulsa do seu território, né, sobraram mulheres, o avô ela nem coloca o nome das pessoas envolvidas, né, porque no decorrer da história a gente percebe que foi um processo bastante doloroso, inclusive sofrendo, inclusive, ameaças, né, porque o avô foi assassinado, ou foi o avô, foi o bisavô que foi assassinado, enfim, sobraram as mulheres, e essas mulheres tiveram que sair das suas terras, se eu não me engano, a mãe dela, enfim, com 12 anos foi abusada, e foi a avó, e teve que todo mundo ir embora para o Rio de Janeiro. E aí ela foi criada nesse lugar que ela falou, né? Geralmente as pessoas entra num processo de migração, né? Eu já vou entrando aqui um pouco nas minhas anotações, né? Porque o livro fala exatamente disso, né? Ela já começa falando, e metade cara, metade máscara, né? Mostrando esse processo de deslocamento que o Sebastião falou aqui, né? Esse processo de integração à sociedade capitalista, que na verdade faz parte desse processo de desterramento, né? Você ser expulso das suas terras e se tornar um migrante na sua própria terra, se tornar um estrangeiro na sua própria terra, né? Se tornar uma persona não grata, inclusive, na sua própria terra, porque o que acontece, né, é que há um processo de separação da sua terra e da sua família, nesse processo, a partir das invasões estrangeiras e nesse neocolonialismo que ela coloca, e aí há uma inversão da visão histórica, né, dos valores e da visão histórica sobre esse processo, porque aqueles que eram originários dessa terra vão ser encarados como esse migrante desse processo colonial e passar por diversos processos de violência, né, tanto o próprio processo de desterramento quanto essa coisa de ter que se transportar para outro território, e ela mesma na história, ela conta que ela foi criada pela avó, porque a mãe tinha que trabalhar, e ela ficava mais com a avó, e a avó meio que protegia ela dentro de casa, e só levava ela para a escola e voltava para dentro de casa, até para proteger dos homens, né, das outras culturas e de outros homens, porque imagina, havia na época, sei lá, 1940 e pouco, 50, os europeus fugindo da Europa por conta do nazifascismo, né, e aí formavam pequenas colônias, né, pequenos guetos, e ela viveu num ambiente em que convivia com esses guetos. Então, a avó se tornou essa referência para ela, né, dessa cultura que ela não vivenciou no seu próprio território, né? A sua avó foi a grande referência desse processo. Eu não sei se eu continuo, se alguém quer falar, porque eu queria muito ouvir vocês, as dúvidas, as leituras, né? Enfim. Ayrton, antes de continuar, né, ele está falando aqui, né? Tive alunos indígenas que não se reconheciam como tal,
depois de diálogo, alguns deles passaram a reconhecer sua etnia e sua ancestralidade. É exatamente isso, né? A história dela me tocou bastante exatamente por isso, né? Porque a história da minha avó e da minha mãe é mais ou menos assim, né? Nenhuma das duas eram daqui de Fortaleza. Só um minutinho, gente, que exatamente agora tá tocando, só tem eu para atender, só um minuto. Pronto, aqui é assim, né? A gente chuta, defende, faz o gol, tá em todas as frentes e laterais, né? Mas, enfim, né? A história dela demonstra, inclusive, um outro processo de violência contra a população indígena, que é o de não reconhecimento das pessoas que são desterradas e têm que viver na cidade, né? Que é essa desumanização desse processo dos indígenas que foram desterrados, né? Que passaram por esse processo de desintegração, da separação das suas famílias, né? Que ela coloca no texto desse processo de desagregação e que gera uma desintegração cultural e espiritual pela perda do vínculo com seu território, porque o território ele não é só um pedaço de terra, né, como a gente já viu aqui por diversas vezes, e com o Cacá verá também no último encontro, né, é um local que imprime, inclusive, a espiritualidade dos povos indígenas na sua produção, na produção da sua própria existência. Né? Então, aqui, surge, segundo ela, diversas mazelas, né? Mazelas, inclusive, desse próprio processo que ela cita também Fanon, e a gente não pode deixar de lembrar do Fanon, né, por conta do próprio título do texto, Metade Cara, Metade Máscaras, remete diretamente ao livro Pele Negra e Máscaras Brancas, né? E aqui é meio que uma tentativa, pelo que a gente vai percebendo durante a leitura, de desvelamento dessa máscara, né? Dessa máscara do indígena da cidade, né? Que é desterrado, é colocado na cidade e colocado ali uma máscara nele, né? A máscara do pardo, a máscara da miscigenação, a máscara do aldeado, e remetendo mais uma vez ao discurso sobre o colonialismo, que é um texto do Fanon, do Aimé Césaire, né? Ele vai falar, inclusive, no texto, em que ele vai fazer também a denúncia, assim como ela faz no início a denúncia desse processo colonial, como esse processo colonial, ele também vai, e o Fanon, na esteira do Aimé Césaire, que foi aluno, inclusive, do Aimé Césaire, também vai falar sobre isso, né? E ele vai denominar de alienação colonial, assim como Marx fala de alienação, ele vai falar do processo de alienação colonial. E o Aimé Césaire, no texto, lá na página 24 também, ele vai falar sobre esse processo de subalternização, que é isso que a Eliane fala sobre essa questão do indígena incorporar uma visão de subalternidade, ou seja, no caso de baixa autoestima diante do branco, né, de reconhecimento da superioridade do branco, do colonizador, sobre a sua própria existência, né? Porque a partir do momento que ele é desterrado e ele é levado a viver na cidade e ele não encontra mais esse território para desenvolver a sua própria espiritualidade, seu próprio conhecimento, a sua própria identidade, ele vai começar a viver essas mazelas dos abusos, da violência, da prostituição, do alcoolismo, né? Que ela, inclusive, no texto fala da avó, e aí eu lembrei da minha própria avó, né? Porque era o ritual dela, né? Fumar cachimbo e tomar cachaça.
né? E a Eliane vai falar sobre isso, que a avó tinha sempre ali uma garrafinha de trás de um móvel, né? E estava sempre ali nesse processo de aprofundamento, né? Na sociedade que ela chama sociedade envolvente, para não dizer alienante, né? Porque não encontrava como desenvolver essa espiritualidade. Então, essas violências desse mundo capitalista, patriarcal, né, pelo que ela vai denunciando, isso vai se voltar mais especificamente, ou mais profundamente, ou diretamente, às mulheres indígenas, né? Principalmente porque ela vai falar no texto que no começo, né, da colonização, teve todo aquele processo da escravização e tal, e aí vai ter o processo de abuso né, sexual das mulheres, e para os indígenas protegerem as suas mulheres, eles vão tirar ela desse plano de igualdade, né, isso é o que ela coloca no texto, e vão colocar ela num segundo plano ali, protegendo, ou seja, vão desenvolver de uma forma, dentro desse processo de contradição, um certo paternalismo e um patriarcado para proteger suas mulheres no primeiro momento, que gera também um fator de suicídio, inclusive, para tentar fugir desse processo de violência colonial. E aí isso vai se perpetuando, né? Essa violência contra a mulher, tanto do ponto de vista do colonizador, quanto é reproduzido, inclusive, dentro da própria cultura indígena, a partir desses processos coloniais. Tudo bem até aqui? Vocês querem falar alguma coisa? Compartilhar das leituras também, da leitura que fizeram? Estou compartilhando aqui o que eu fui pegando, né? Alguém quer falar? Se inscreva. Só doido que vocês falem, né? Eu achei interessante também na fala dela, ela colocar essa questão, ela fez um preâmbulo mostrando, né, que os povos indígenas e originários são muito maiores, né, do que o nosso próprio território, da nossa própria história latino-americana, e isso converge, inclusive, e ela citou, inclusive, os próprios judeus, para vocês perceberem como o racismo, né, ele é um produto histórico, ele é um processo e é um produto histórico de cada época em cada território, né, e eu estou falando bastante do MSZ, porque eu tive que ler recentemente, aí a minha cabeça está fluindo, né, lembrando aqui, ainda fresquinho na cabeça, algumas coisas que eu anotei, que ele vai falar exatamente sobre essa questão, tanto de que o próprio processo colonial, o Hitler, né, ele é um produto do próprio processo capitalista e colonial, que embruteceu e animalizou o outro, né? Animalizou o outro como inferior e trata como animal. Então, ele vai dizer, em alguma das páginas, que agora eu não me lembro aqui nas minhas anotações, mas em algum momento ele vai dizer que você só consegue tratar o outro como animal quando você também se animaliza, né? Eu não consigo desumanizar o outro sem me desumanizar. Então, é isso que ele vai falar, e aí, na página 35, ele vai dizer que não é pela cabeça que as civilizações apodrecem, é, antes de tudo, pelo coração, né? Ou seja, é, antes de tudo, uma forma de ser e de sentir o mundo, né? Não é só uma forma de pensar, é uma forma de ser e uma forma de sentir o mundo. Se você sente o mundo de forma desumanizada, aí é onde ele vai dizer, você pavimenta o caminho e você encara metade do globo terrestre como animal, como desumanos, né? Você pavimenta uma forma de ser desumanizada que tal hora, como diziam os jovens, né, vai surgir o Hitler, né? Então, o Hitler é produto do próprio processo colonial e capitalista, que é o que ele vai dizer. Não é uma anomalia do processo liberal, não é uma anomalia do processo histórico colonial e capitalista, faz parte do processo histórico capitalista. E aí ele vai dizer isso, que converge, né, pela fala da Eliana, que ela fala bem tranquilamente sobre isso, parece que ela está contando uma historinha, né, pelo jeito dela falar, mas ela está falando exatamente isso, né, exatamente que essa forma de ser desumanizada e alienante, ela precisa ser combatida, né, e aí ela faz a denúncia disso, e aí já respondendo um pouco tanto a questão que eu acho que o Cacá trouxe semana passada, como o Sebastião trouxe agora, né, que realmente na fala dela, ela fala
ela utiliza bastante homem, né? O avô e tal, mas no texto é engraçado, porque no texto ela exalta bastante a mulher, né? Na contramão desse processo colonial patriarcal, ela exalta, e não só exalta, mas ela destaca a necessidade de recuperação desse lugar da mulher indígena, inclusive, desse lugar que foi tirado no processo colonial e foi colocado nesse lugar de ser abusada, seduzida, prostituída, traficada, explorada no trabalho doméstico, nas monoculturas, nos latifúndios, né? Porque foi submetida a à cultura dominante, né? Que ela coloca aqui como uma forma de racismo, né? Você sofrer o impacto de uma cultura dominante sobre a sua e a negação da sua. E aí ela faz a denúncia disso, né? Do lugar da mulher, da questão colonial, e recupera, inclusive, o Amilcar Cabral, que a gente, inclusive, já estudou aqui, fazendo já propaganda do curso, a gente já teve estudo sobre o Fanon, a gente já teve estudo sobre o Amilcar Cabral, que vocês podem acessar também lá no canal, né? No curso Filosofia da Praxis Global, a gente tem um módulo sobre Amilcar Cabral, sobre Fanon, sobre Lélia Gonzalez. Inclusive, a Eliane foi contemporânea da Lélia Gonzalez, viajaram juntas para eventos nesse debate anticolonial, antirracista. Então, a gente converge também, percebe, inclusive, a convergência também das duas, né, nesse processo de recuperação do debate entre racismo e sexismo, que a Lélia, por exemplo, faz também, colocando e recuperando o lugar da mulher negra, né? E a Eliane recuperando nesse texto aqui o lugar da mulher indígena. Então, a gente tem ela na página 59, ela vai citar o Amilcar Cabral, né, que foi um revolucionário do território africano, em que ele vai afirmar que a cultura deve ser utilizada como instrumento de libertação nacional. Ou seja, o que ela vai fazer, né, apropriar e dar a contribuição dela. Ela vai afirmar isso, que é necessário uma transformação também a partir da cultura, né? A Eliane, ela teve um companheiro em vida, que ela cita até na história dela, da trajetória dela, né, que foi até um cantor que foi camarada do Luiz Carlos Prestes. Então, só para vocês terem noção, né, de onde ela estava metida ali na década de 60, no meio da ditadura militar, né, que é o Taiguara. Então, esse companheiro, acredito, né, que tenham convivido ali naquele debate da situação daquela época, e aí ela recupera a Amilcar Cabral, que assim como Fanon, né, são marxistas, são comunistas, que têm uma visão revolucionária da sociedade, né, e ela vai afirmar que a cultura realmente é um instrumento de libertação nacional, mas que precisa, nesse sentido, reconhecer o lugar da mulher, né, na cultura, porque a mulher na cultura indígena, ela tem, não só na cultura indígena, lógico, na sociedade patriarcal, a centralidade do processo da educação e das tradições, na sociedade envolvente, como ela fala, ou alienante, é a mulher que faz que cumpre esse papel. E aí ela diz que é preciso recuperar a mulher selvagem. O que seria a mulher selvagem? Alguém que leu o texto ou que queira falar, o que vocês acham que é a mulher selvagem? E que serve não só para a mulher, né, mas esse espírito selvagem. Assinem, mas fiquem. Assinem a frequência, mas fiquem até o fim, né? Que a discussão aqui, ó, acho que é interessante, tanto para mulheres quanto para homens. O que seria essa mulher selvagem? O que vocês acham? O que seria esse conceito dessa categoria selvagem? Alguém tem alguma sugestão? Ninguém? Lá na página 59, ela vai falar sobre isso, né? A mulher selvagem, ela é desprovida dos vícios da sociedade dominante e seria esse espírito em harmonia intuitiva, né, em evolução com a sua própria sociedade, com o bem-estar
do planeta Terra. O poder dessa pessoa selvagem, ou seja, de recorrer ao seu espírito primeiro, primitivo, que ela fala, não no sentido de primitivo do senso comum, que a gente pensa mais no sentido do espírito primeiro do ser humano, do âmago do ser, da essência do ser humano, e a essência, nesse sentido, a nossa essência é histórica, né? Mas os primeiros movimentos dos seres humanos não era movimento de exploração, de dominação, né? De violência, era movimento de harmonia. Então, ela vai dizer, recuperar esse espírito selvagem, esse espírito primeiro, desprovido desse espírito, dessa lógica que a gente vive. Então, devido a todas essas questões, né, da mulher indígena, ela vai partir não só para a teoria, para tentar entender isso, mas vai partir para a prática, realizando diversos projetos, desenvolvendo diversos projetos, como o Grumin, que a gente já citou, e ela falou também, né, porque ela entende que essa luta de transformação, ela é anticolonial, mas também, e principalmente, antipatriarcal, né? E aí a recuperação desse lugar da mulher, desse espírito intuitivo, né? Selvagem, primitivo, intuitivo. O que seria intuitivo? No senso comum, a gente pode pensar que intuitivo é uma voz que fala, né? Uma voz que fala e a gente não sabe de onde vem, né? Essa voz que fala do espírito intuitivo que ela coloca aqui é exatamente a voz da história, da memória, né? É intuitivo na recuperação da história e da memória ancestral, né? Que é a hora, né? A partir disso, dessa história da memória ancestral, que ela terminou a fala dela aí colocando que pode contribuir nesse processo de trazer essa cura é justamente a reconexão consigo mesmo. E eu vou acelerar um pouquinho, que eu tô vendo que todo mundo tá saindo, vai ficar só eu e o Sebastião aqui. Né? A recuperação consigo mesmo, né? Ela diz que é a hora de pacientemente reconectar, né? De recuperar, de construir o novo. Precisamos reencontrar com o nosso ser selvagem. Esse ser selvagem, né? Seria o quê? Um movimento de autoconhecimento que significa não é autoconhecimento nesse individualismo burguês que a gente vive, né, minha gente? Puro, que a gente fazer esse exercício só de ficar na meditação, né? Introspectivo, mas também não deixa de ser introspectivo, mas é também histórico, né? Você só conhece a si mesmo, isso o Gramsci fala lá nos cadernos. Olha só, o Gramsci na Itália, vivendo a questão meridional, ele vai dizer que é preciso conhecer a si mesmo, é preciso conhecer a história dos subalternizados, né? E é a mesma coisa que ela está falando aqui, é preciso movimentar num exercício de autoconhecimento, conhece-te a ti mesmo, conhecer a própria história, conhecer a história que foi negada, conhecer a voz que foi abafada, como ela colocou, né? Para superar essa alienação colonial e aí recuperar essa intuição, esse espírito selvagem e primitivo, que seria esse espírito, essa forma de ser amorosa no diálogo, na compreensão. Então, o que ela faz? Na minha leitura aqui, também a partir de Gramsci, Lukács, Marx e outros, né? Ela faz um chamamento à catarse. Na segunda parte do livro, ela começa a fazer um chamamento à catarse, ou seja, você fazer um processo de viragem, de você fazer um processo de catártico, de superação e conservação, né? Conservação da sua memória, da sua história intuitiva e, ao mesmo tempo, de criação do novo. Destruir o velho e construir o novo. Destruir o velho das mazelas coloniais que foram implementadas na nossa cabeça. Inclusive, ela vai dizer que a gente precisa enfrentar os nossos próprios inimigos que foram colocados dentro da nossa cabeça. A mudança começa em nós, porque foram colocados, né? Às vezes o inimigo está dentro da gente. O que ela está querendo dizer com isso? Na mesma perspectiva do Fanon, né? Né, Pele Negra e Máscaras Brancas, ele vai falar sobre isso, desse processo colonial, e que a gente precisa passar por esse processo catártico também, de compreensão de quem somos nós, no nosso lugar da história. E aí ela vai falar, né, que a mulher, na página 80, a mulher indígena que passou por toda sorte de massacres, como ela mesma na sua própria história, né, ao longo da história, condicionada ao medo, ao racismo, sobreviveu por quê? Porque sempre conservou um espírito criativo, xamânico, visionário, de curandeira, né, de guerreira e guardiã do planeta. Então, ela diz que as mulheres têm essa potência revolucionária porque carregam em si esses elementos, essas potencialidades ancestrais. Até porque ela vai dizer que a gente tem, no senso comum, a visão de que os indígenas simplesmente foram colonizados e foram incorporados
pacificamente a lógica capitalista, e na verdade não foi isso que realmente ocorreu. No primeiro momento pode ter sido pelo processo de reconhecer o outro, ao contrário dos colonizadores que viam os povos originários como animais e subalternizados inferiores, eles viam o outro, como um igual, né? Então, no primeiro momento, foram realmente levados por essa sedução que é essa sociedade, né? Essa sociedade alienante, mas a partir do momento que eles foram percebendo as contradições, foram tentando retornar e manter as suas tradições e retornando às suas raízes, e rendendo homenagem aos ancestrais e aos símbolos tradicionais da natureza, como tem feito aí por mais de 500 anos, e continuam hoje, né? Então, ela vai dizer que é preciso fazer esse resgate, né? Resgatar o mais puro ensinamento dos anciãos, que parte da sabedoria, da verdade e do amor, porque não é algo, o amor não é algo, não é uma propriedade privada, nem é algo próprio e indistinto, né, da fé cristã, mas os povos indígenas se pautam também nesse processo de amor condicional, que é totalmente diferente e divergente do processo dessa lógica societal capitalista que a gente vive, que é a lógica da formação de oradores, desde os primeiros dias aqui que a gente tem o debate sobre Copenau, o próprio Kaká, né, que a gente tem que desenvolver a escuta, né, e a gente forma e se deforma dentro dessa sociedade para ser oradores, que é diferente, inclusive, do filósofo, né, o filósofo é aquele que tem compromisso com a verdade, o orador é aquele que tem compromisso em convencer, se vai ter verdade ou não, aí é relativo, né, e aqui a gente percebe que, né, nessa lógica, a sabedoria anciã, ancestral, ela está articulada com a ideia da verdade, ou com a lógica, o princípio ético da verdade do amor. Aí a gente relembra aqui o que o Cacá Vera falou na semana passada, né, no encontro passado, sobre o Juruna, né, que no Congresso ele não conseguia entender porque os caras falavam uma coisa e não cumpriam, né? Porque tem esse princípio ético que permeia essa cosmovisão, né, essa ontologia, essa epistemologia que foi marginalizada. Então, a gente tem aqui o resgate, que ela vai dizer, dessa chama ancestral, né, dessa chama ancestral para reavivar a nossa alma, a nossa ânima, os nossos ânimos, né, tanto de homens quanto de mulheres, despertando, inclusive, nos homens o feminino, né, a energia feminina que foi negada historicamente por esse processo machista patriarcal, e aí recuperar essa nova ética, né, pensar nessa transformação começando pelo eu, nessa recuperação dessa chama, baseado nesses princípios, e aí eu incluo também aqui, né, que eu acho que ética e estética, né, é uma nova ética, mas também é uma nova estética, porque a estética significa a esteses, né, no grego, que significa experiência, sensibilidade, uma percepção, a forma como a gente percebe, sente e percebe a realidade, né, não só ser guiado, mas como um princípio ético, mas sentir a realidade. Então, é um princípio ético, é um princípio estético, ontológico, epistemológico. E aí, é nesse sentido que ela vai dizer que, lá já na página 124, que é preciso lembrar, despertar da escuridão mental, espiritual e deixar fluir o inconsciente coletivo para que ele flutue nos mares da consciência, que é uma outra dimensão, né? A gente até perguntei para o Cacá sobre essa questão da dimensão, né, desse mergulho que os povos originários, os povos indígenas têm a tradição de mergulhar no inconsciente e tentar ouvir o inconsciente, né? Enquanto a gente na sociedade burguesa capitalista, né, no modo automático, a gente acha que controla o inconsciente, né? Quando na verdade o inconsciente está lá no automático, controlando a gente no cotidiano, né, desse processo alienante que a gente vive. E aí ela, tanto nesse sentido que ela fala isso, como também no sentido histórico, né, sai da escuridão da história, porque a gente também não conhece a nossa própria história. E aí, assim, a partir disso, eu compreendo que ela converge nesse sentido aqui com o que a gente já vem desenvolvendo e discutindo ao longo de todos esses discursos, que é a compreensão de uma luta dialética, ou seja, o que é uma luta dialética? Uma luta que é contra o que nos desumaniza, ou seja, a raiva digna, como a gente já discutiu aqui com os povos
que os zapatistas defendem, né? A raiva digna por um lado, mas não deixar a raiva nos dominar, né? Porque se a gente quer desenvolver um novo espírito na lógica da sabedoria, da verdade e do amor, então a gente tem que lutar também por aquilo que nos humaniza, né? Então é uma luta dialética por uma nova consciência, uma nova forma de ser, né? De dar-se, na lógica da pagelança que ela coloca aqui, de dar-se ao próximo, né? Sem o dar-se, né? Não há energia, tampouco a cura. O que seria a cura? A expansão da energia vital, dessa articulação, né, da gente operar no sentido não só do nível do consciente, mas também ouvir o inconsciente histórico, inclusive, que ela utiliza esse termo, né? Ou seja, o desenvolvimento nosso nesses níveis, mas também no nível individual e comunitário, em articulação desse dar-se, né, para curar não só individualmente, mas para a cura comunitária. E aí, para terminar, porque eu acho que eu já falei demais, eu queria ter ouvido vocês, e a gente já está chegando no final mesmo do nosso tempo, ela fala uma coisa bastante interessante, né? Aqui na página 134, ela afirma: a revolução começa dentro de cada um para que possamos construir o amor ao próximo sem imposições, o chamado amor incondicional. Então, do ponto de vista teórico, prático, né, revolucionário, da lógica tradicional que a gente vem desenvolvendo, né, ao longo da história, essas discussões que envolvem nível espiritual, nível do consciente, nível do inconsciente, geralmente elas são deslegitimadas como se fosse uma coisa menor, como se fosse não fosse algo que a gente devesse operar, né, operacionalizar e tratar, inclusive, a partir disso. E eu acho, depois de todo o movimento, né, de contradições que a gente vivenciou nos últimos tempos, de movimento nazifascista, de extrema-direita, né, de pandemia, de tudo isso que a gente vivenciou, no mínimo, a gente deveria entender que esse processo é extremamente importante, e o Gramsci, por exemplo, aqui, né, já apontava para esse processo, tentando compreender a lógica nazifascista, como é que isso impregnava na cabeça das pessoas. Por que isso vai impregnar, por que isso cola na cabeça das pessoas, no senso comum, e isso se reproduz com tanta naturalidade, o ódio, né? O ódio, o homem de bem, que é o MSZ escreve, né, no seu texto de discurso sobre o colonialismo, ele vai dizer, o Hitler está presente em todos, tá? O meu medo, né, o problema que eu vejo é que o Hitler não é só o Hitler, ele está presente no homem de bem. Então, como esses elementos colam e como essas tradições que se aprofundam nesses elementos que a gente considera aqui importantes para pensar a transformação da realidade, né? Eles contribuem para a gente poder analisar essa realidade, poder pensar em novas possibilidades históricas, não só do ponto de vista da estrutura econômica e política, né? Mas também da superestrutura e principalmente porque toda essa lógica aqui não está desconectada, não é um processo separado, né? Pelo contrário, quando se fala de território, se fala de espiritualidade, se fala de produção, se fala da produção dos alimentos, se fala da forma de ser, da forma de dançar, de pensar, de compartilhar, é uma lógica integral, é uma lógica de totalidade, né? A gente aqui poderia parar para pensar e pensar se a gente não está reproduzindo uma lógica que está separando tudo em caixinhas, né? Primeiro a gente vai fazer etapista, né? Vamos focar aqui na economia, e aí, enquanto a gente foca na economia, a gente esquece de trabalhar essas outras dimensões, que são dimensões puramente humanas, né? E que a gente deveria dar uma maior ênfase, né? Ter um maior cuidado. Enfim, eu acredito que se a Eliane tivesse aqui, ela ia trazer muito mais elementos que eu, mas a partir da leitura do que a gente vem estudando aqui nos cursos e no vídeo que ela mandou, eu acredito que sejam esses os pontos principais aqui para a gente trazer para vocês. Não sei se vocês querem fazer mais alguma questão, trazer algum elemento, Sebastião, mais alguém, para a gente ir para o encerramento do encontro de hoje. Eu queria só trazer, assim, dizer que você foi perfeita, Jaline. A Eliana incorporou em você. Trouxe várias questões. Só uma questão também que ela disse lá na falada, essa questão do empreendedorismo, né? Que
é uma questão bem contraditória dentro dessa lógica capitalista, né? Assim, onde reforça esse discurso empreendedor, quando a gente sabe que o mercado não vai absorver essa mão de obra, né? E aí a coisa vai ficando mais severa quando você se reporta às minorias, né? Porque assim, você já tem como é que se diz? Trabalhadores e trabalhadoras em situações, em vínculos extremamente precários, né? E aí a gente tem uma lógica muito reforçada dessa questão do empreendedorismo dentro dessa lógica dessa sociedade burguesa, né? Onde a gente sabe que o mercado não vai incorporar, né? Mas era só esse destaque. E uma dúvida, né? Que eu tinha que quando você estava dando os avisos, chegou gente aqui em casa, eu não escutei bem. A gente tem que fazer a inscrição para o seminário que vai acontecer na semana que vem. Nas 2 mesas a gente pode assistir. Os cursos que vai ter são presenciais apenas, é isso? Ótimo, Sebastião. Até anotei aqui essa questão do empreendedorismo e ia passar batido. Eu acho que nisso é um ponto polêmico, inclusive, porque do ponto de vista de princípio, eu acho que a gente diverge nesse sentido. Mas do ponto de vista teórico né, e passando para o ponto de vista prático, eu acho que muitas mulheres, não só indígenas como negras, né, elas têm sobrevivido dentro dessa lógica da precariedade do trabalho através dessas atividades. Então, uma coisa é a teoria, outra coisa é a prática. Então, é um tema polêmico que eu acho que talvez elas mesmas possam ou podem falar por si mesmas, né? Porque a gente sabe que o projeto de empreendedorismo é um projeto do capital, né? Dentro dessa lógica da sociedade em crise, que não tem condição de absorver todo mundo, e aí coloca a pessoa numa lógica de maior precariedade. Então, assim, em si, para as mulheres negras e indígenas, é uma contradição, né? É contraditório. Então, a gente, na prática, não tem como dizer que elas não vão fazer empreendedorismo, tá? Elas vão viver de quê? Né? Vão morrer de fome? Então, é contraditório. Do ponto de vista teórico-político, a gente sabe que é só mais uma estratégia de amortização da consciência de classe e da luta e da organização da luta revolucionária. Mas aí, assim, ó, né, a gente não faz a história como quer, a gente faz com as condições que existem, né? Infelizmente, principalmente as mulheres negras indígenas de periferia, elas têm que sobreviver, né? E aí esse é um modo mais urgente e emergente. E aí, né, é isso mesmo que você falou sobre o evento, né? O aviso que eu dei no início. Os meninos, acredito que vão mandar amanhã um informe aí no e-mail com o link da inscrição para vocês participarem para ficar mais claro para vocês. É isso, minha gente. Eu espero que tenha feito sentido. A gente já está chegando nos minutos finais. Não sei se tem mais alguma questão, alguma pergunta, senão eu já estou pronta para encerrar. Já estou pronta para encerrar por aqui, né? Me sentindo aqui com o peso de representar a Eliane Potiguara, que não é pouca coisa, né? Exatamente, a Renata está complementando aqui. No caso dessas mulheres, não empreendedorismo, podemos conceituar de outros modos, cooperativismo, seriologia, enfim. Aí tem a questão das particularidades, né? Que a Renata está colocando aqui. Certo? Alguém quer colocar mais alguma questão? Então, obrigada, Débora. Então é isso. Então a gente vai ficando por aqui. Então fiquem bem, se cuidem, tomem água, tomem banho, evitem o sol, passe protetor solar. E até aí a próxima semana, tá? Um abraço, gente. Boa noite, até mais.